a energia solar, que para muitos seria uma coisa totalmente legal, ambiental, né? Energia limpa, etc, etc. Na verdade, aqui a gente gera créditos para nossa conta de luz. E a minha experiência, pelo menos de todos os negócios que eu conheço que colocou energia solar, acabou aumentando o consumo. Porque ela é barata, ela tá de graça, então tu liga o ar-condicionado 24 horas e aí são práticas totalmente contrárias ao que a gente está falando aqui. Porque a gente vai para uma questão econômica, não ambiental. Exatamente, exatamente. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, gurizada, podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil, desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Giusti, do @VG Resultados. Gurizada, o nosso time de hosts é formado por professores de gestão e empreendedores com mais de 10 anos de estrada. E a nossa função aqui é falar sobre falar sobre empreendedorismo. Falar sobre empreendedorismo de uma forma simples, a verdade nua e crua sobre criar e gerenciar negócios com histórias empreendedoras e temas específicos. Então aproveita para seguir o Café Empreendedor no @café_empreendedor. Esse é o ao vivo, né? É gravado, mas ele é como se fosse ao vivo. O pessoal que acompanha, é isso aí, não tem corte, tem edição, é reto e direto. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome dos nossos parceiros. É a Agência Arcona Marketing de Resultado. Impulsiona o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para a VG, gestão de resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Também lembrando que o café é gravado diretaço aqui do Fábrica de Podcasts. Então aproveita para seguir a turma aí no @fabrica.podcast. Fala, gurizada, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta na sua plataforma de streaming preferencial. Muito que bem. Buenas, achei que viria mais alguma coisa. Não. Buenas, sobrevivemos a mais uma eleição. Né? Passamos. Gravando na segunda-feira pós segundo turno. Estamos falando de uma cidade que teve segundo turno, exatamente, né, das eleições do Paço Municipal. E a última do estado a finalizar. Que eu não entendo ainda por quê. Ué, cara, foi uma distanciazinha desse tamanho, assim, foi não, mas zero, alguma coisa percentual. As urnas que faltavam eram da zona 60, que é no centro. Então não tem por que as urnas demoraram para chegar até ali. Os guris perderam na chave ali, né? Acho que o Uber demorou. Mas acho que mais uma eleição que foi atípica no Brasil, né? Não tô dizendo nem na cidade, acho que não foi nada demais assim na questão de debates e confrontos, mas foi uma eleição que trouxe, agora a gente pode falar um pouquinho mais, sobre essa questão que a gente vai falar várias vezes aqui, sobre IA, sobre posicionamento em rede social, sobre seguidores, né? Mais presente na política. Sim. Porque até então a gente via muito empresários, médicos, né? Pessoas que iam para o meio da política fazer uma segunda linha ou até uma terceira linha de vida, e que agora a gente está vendo pessoas que têm cargos ou têm empregos digitais seguindo essa linha também. Né? Acho que foi o primeiro ano que isso, a primeira eleição que teve isso, né? É muito louco isso, né? Expressivo, né? Isso por si só dá um episódio, né? A gente pegar essa questão do marketing de influência, né? E relacionar com a política e até onde isso pode, não pode, e é legal, não é legal, no sentido moral, não digo nem da legalidade da coisa, mas é meio estranho, né? Daqui a pouco, tu tem um cara que tem ali 1 milhão, 50 milhões de seguidores e tu é candidato ao mesmo tempo, né? A gente teve o exemplo do Pablo Marçal nesse sentido. Mas é louco tu imaginar como isso influencia também um pleito. Eu acho que tem um agravante de novo, né? Para uma realidade sócio-histórica cultural do nosso país, onde a gente ainda não entendeu muito bem o que faz o vereador, o que faz o prefeito, o que faz o governador, o que faz o senador, o que faz o deputado federal e estadual. Eu acho que isso ainda falta muito conhecimento sobre isso.
E aí, se o pessoal vai aplicar uma lógica de quem é que vai me representar, tem um atalho muito curto entre isso e aquele com quem eu me identifico. Certamente. Tá tudo certo, estou sendo representado por alguém, né? Que me Mas não identifica. é novo essa questão, assim, por exemplo, eu podia pegar um jornalista, sei lá, da RBS ou da própria Globo e a pessoa ser candidato, só que o volume de pessoas que tem uma expressão de visualização, assim, de nacional, acaba sendo muito maior através das redes sociais e se torna mais como o nosso dia a dia, né? Eu ia usar esse exemplo com um jogador de futebol, que acontece, apresentador de TV, Sim. né? Pô, tá aí o Romário que não deixa mentir, né? Mas isso quer dizer, mas geralmente acontecia em cargos menores, né? Então, vereador, Não deputado prefeito estadual. de São Paulo, que é uma... Pois é isso que nos chamou a atenção. Tanto que o forte pra Datena caramba, foi na Datena eleição também. errada, né? Porque ele não teve expressão nenhuma por causa do resto. Porque senão ele Sim. poderia até... Não, mas show de enfim. bola, vamos adiante porque... A gente né, vai voltar a falar disso agora em um dos tópicos aqui exatamente. também, então vamos lá. Então vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, que vai ser o seguinte: 10 coisas pra ficar ligado em 2025. E aí, a gente tá chegando no final de ano, aí faltam quantos dias? Um pouquinho mais de 60 dias aí Acho que na gravação deste episódio. 63 ou 64, eu estava olhando hoje de manhã no Devocional. 2 mesinhos. Cara, é um momento importante de pensar o seu negócio. Aí vem aquela música da Simone, né? Como é que é a letra da Simone, Érica? Então, Como é que é? Pausa dramática. É ela, né? É o semblante dela, é o espírito dela em qualquer E o que lugar. você fez? Perguntando desde a porta de loja ao postagem patrocinada. Então é Natal e o que você fez? O Pois ano é. termina e começa outra vez. E aí, chegamos nesse final de ano. Cara, é bom fazer uma avaliação, celebrar o que deu certo, o que funcionou, olhar para esse resultado e começar a planejar, né, o ano que vem. Mas sem dúvida a gente precisa prestar atenção em alguns pontos, e acho que a missão desse episódio é justamente essa, de buscar analisar alguns pontos junto conosco aqui para ajudar a planejar o 2025 aí da turma que nos segue. Eu ia fazer até um adendo, né? Porque se a gente pegar 60 e poucos dias, vamos lá, quem não é do comércio forte, pode tirar a última semana lá que não trabalha, né? Depois do dia 20 ali já para todo mundo. Tem 2 feriados. Novembro a gente tem feriado ideal, feriadão, né? Porque dia 20 vai ser a primeira vez que vai ter o feriado nacional, né? E dia 15 que é um sextou, né? Então, cara... Só esses, não tem mais nenhum? Dia Não, e 2 Dia é 2 é sábado. sábado. Pra quem sim. trabalha no comércio é feriado, mas pro restante do pessoal é geralmente não trabalha. Mas, cara... É ritmo de ser, festa. Vai ser um tapa. A gente em seguida Já está está chegando na sendo. sexta do ano, como diz a Érica aqui, Dezembro, também né? conhecido como Sexta-feira do ano. dezembro. Então, e aí na sexta-feira é aquilo ali, né? O cara trabalha até as 4 da tarde. Não, tô de sacanagem aqui, mas... Não, Tem essa- não veio o horário essa- de verão, né? Pois Tiraram o horário de cara, verão. Ah, é. uma lástima, mas Um tudo bem, minuto né? de... Mas vamos puxar o por nosso isso. primeiro ponto para prestar atenção Vamos lá, e, então. e ajudar a se planejar para 2025, né? 10. Vamos fazer o gancho, né? Vamos Vamos fazer puxar. o gancho com o que a gente tava falando. 10 tendências para se observar em 2025. Boa. Considerando também a atividade de planejamento dos negócios, né? Porque não é só para isso. Não, Muito embora aqui não. a gente fala para isso, mas enfim, na nossa futurologia aqui, Futurologia. Mãe Diná mandou uns recados aqui para a mesa e coisa e tal, e a gente vai fazer umas apostas dentro do que a gente circula, do que a gente enxerga e do que tem acontecido de forma geral, né? Tópicos que é bom ficar de olho. Puxa primeiro aí, Vinícius. Eu ia fazer o gancho pra gente já ano. falar das mudanças nas gestões municipais, já que a gente abordou esse assunto Yes. agora de arrancada. Acho que vamos falar um pouquinho sobre, principalmente os municípios que têm transição de governo de um extremo para o outro, ou de uma linha de pensamento para perfeito. outra. Pelo né? menos na teoria. Ou na prática, mas acho que esse é um ponto bem importante para os empresários que acompanham aqui o nosso programa. Eu, por exemplo, eu atendo construtora. Construtora tem muita coisa que depende de licenças municipais para começar os seus projetos. Com certeza. Cara. Licença ambiental, de execução de obra. LC, vai LO. uma cacetada de coisa, né? Cara, com transição de governo, a tendência é que demore para conseguir que a máquina pública comece a trabalhar. A gente tem que pensar que, dependendo, vamos falar a verdade, né? O Leandro é muito mais experiente na questão de governo aí, mas quando tem uma transição que não é Dentro da mesma esperada, linha. não, e não é esperada, né? Vamos pegar o caso aqui de Pelotas. Ninguém esperava que o atual governo não fosse nem pro segundo turno. Perfeito. Então tem uma dorzinha aí por trás, né?
essa passagem de bastão ela é muito trancada. E aí vamos falar que isso, vamos até refletir isso para dentro de empresas, quando tem fusões, quando tem aquisições. Sabe que não é simples essa passagem de bastão. Por isso a importância, né, da figura do servidor público. Hoje a gente está gravando o Dia do Servidor Público, né? Parabéns para a Érica. Parabéns para a Érica que está aqui, né, representando esse setor tão vital. Demais que nos escuta. Porque assim, ó, e para toda a minha família. É verdade. Muito do que acontece, né, dentro da prefeitura não é através do CC, que é isso que está falando, né? Muda os CCs, muda ali a configuração do secretariado, tudo mais, muda um pouco da política, mas na essência tá todo mundo dentro da mesma legislação, né? Ela municipal vai reger ali sobre a questão do plano diretor da cidade, na questão da construção civil. Eu vejo assim que não muda muita coisa, não tem como mudar muito, mas pode mudar no sentido das coisas demorarem mais para acontecer, para passar pelos novos chefes, vamos dizer assim, para aquela turma que daqui a pouco estava com algum documento pendente com outro governo, seja pelo motivo que for, e para cima tentar fazer a coisa andar. Mas no fim, assim, tu também tá na mão do servidor público, né? Fazer essa coisa toda andar. Mas quem dá o canetaço muitas vezes muda, né? Porque geralmente os secretários, né? Os chefes de departamento geralmente muda nessa transição de governo. Sim. Então aí que tranca, porque até ser empossada a pessoa entender como é que funciona. E também tem muita coisa que é por decreto. Que pode ser que também a primeira decisão do novo governante ou nova governante seja derrubar alguns decretos. Agora, atualizar alguns decretos. O ponto que eu acho que o empreendedor precisa ter atenção é principalmente quem trabalha com governos municipais vendendo. Porque aí sim, tu tem um fechamento de caixa ali e aí todo município brasileiro ele tem uma dificuldade financeira grande. Para não dizer outra coisa, assim, muitas prefeituras ainda trabalham sem as negativas e tudo mais. O nosso município aqui, casualmente, ele é um município que vem com dificuldade financeira, que já não vem pagando fornecedores, tem toda uma situação. Nesse sentido, a prefeita ainda fez um empréstimo no final do governo aqui de 60 milhões, se não me falha a memória. Isso vai dar um certo ajuste ali, beleza. Mas quem trabalha, vem trabalhando para o principal cliente, o maior cliente do Brasil, que é o próprio governo, enquanto instituição, né? Aí a União, estados e os municípios, cara, eu não lembro o valor, mas é uma coisa absurda o que o Brasil, enquanto governo, compra. Se tu tá vendendo, aí sim, tu precisa de um nível de atenção, porque aí, vamos lá, as contas estão com dificuldades, um novo governo vai assumir a partir de janeiro e eles vão priorizar pagar o que de que forma. Eu acho que aí é que mora a atenção, mas certamente quem vende para o município já está ligado nisso, pelo menos esperamos, né? Acho que a tendência é isso, é deixar o alerta para quem está nos acompanhando, porque tem essa questão de quem vende, tem a questão dos alvarás. Sim. Dependendo do governo muda, porque pode burocratizar ou pode facilitar. Então tem várias coisas que tem, assim, ó, o que a gente fala não é claro, algumas coisas vão ser em janeiro, fevereiro que a gente vai sentir mudança, mas tem coisas que podem acontecer no primeiro semestre ainda. Então o que a gente fala para quem está nos escutando é acompanhe, fica próximo, e aí a gente brinca ali, fica falando ali pro teu algoritmo te trazer essas informações, mas cara, entra lá, que seja no Diário Oficial, seja nos portais de notícias que te trazem com essas informações, ou até no vereador que tu votou, pede informação. E fica ligado, sabe? Por exemplo, que é o seguinte, né? Uma troca de governo, onde tem uma ruptura, né? É um pessoal completamente diferente do que está atuando. Cara, vamos olhar esses contratos todos. Tá? Daqui a pouco tu tem muito contrato que já vai perder o efeito ali em janeiro, fevereiro, e a partir dessa data precisa de um novo contrato. Quem sabe não é tu a passar a ser esse fornecedor. E a gente sabe que Brasil inteiro aí certamente tem muito contratinho aí daqueles contratinho tinhoso. Daqui a pouco tu entra vendendo um serviço, né, correto, de uma forma correta, enfim, acaba abrindo muita oportunidade aí também. Perfeito. Muito bem. Vamos pro segundo? Bora! Cara, o segundo acho que é também fazer um gancho com o que a gente está fazendo aqui, tá? Que é aliar o capital humano à inteligência artificial, né? Gramado Summit do ano passado já trouxe isso muito forte, né? Sobre IA. Só que ainda era uma coisa que tipo, né? No futuro ali, sei lá, nos próximos anos vai ser mais presente. Cara, esse ano a gente viu que não dá mais pra gente pensar que tu não vai usar IA. E esse é um dado interessante que traz aqui do World Economic Forum, que 75% das empresas já utilizam IA para tarefas administrativas. E muitas vezes a gente nem se dá conta que está usando IA. Porque IA também está por trás de softwares, de várias coisas que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, né, o próprio Gmail, Google, YouTube, na hora Office, que vai te mandar alguma YouTube coisa. já usa IA por trás.
E nós também usamos a IA para trazer essas pautas para os nossos ouvintes. Então, óbvio que a gente discutiu aqui, trouxe algumas pinceladas de cada um. Mas é o quarto membro. Mas é o quarto membro. Faz parte do nosso editorial, da nossa produção. Com certeza. Então, isso é uma tendência que não tem mais, né? Como pensar que tu não tem que utilizar na tua empresa, ou que tu não vai, ou que tu não consegue utilizar na tua empresa. Tu tá usando, de certa forma. Agora tu tem que entender como tu tira mais proveito nas tuas atividades, seja de apoio, seja de atividade fim. Tem um outro dado que fala que a previsão é que o investimento global em IA chega em 200 bilhões de dólares em 2025. Até brinquei agora ali no grupo, né? A gente já tem hoje a inteligência da Meta dentro dos grupos de WhatsApp, né? Que a gente marca, faz a perguntinha, até fiz no nosso grupo agora aqui, rindo enquanto o Vinícius falava. Passou-se o frenesi inicial de pensar que a IA está chegando. Já está chovendo. O temporal não está mais lá na esquina, já está aqui. Né? E eu acho que tem muitas coisas que se reconfiguram nesse sentido, mas que, ao mesmo tempo, tem uma tarefa aí que é de fazer o bom uso de todos os recursos. É um recurso também. Esses dias eu fui num seminário de inteligência artificial e aí tinha uma sessão ali que era para mostrar bugs que ainda tem, né? Aí era assim, coloquei 5 camisetas para secar no sol e leva 2 horas. Vou colocar 10 camisetas. Quanto tempo vou levar? Tal, né? A inteligência em questão, né? Vai levar 4 horas, porque 5 leva 2 horas. Então, né? E coisas assim que as pessoas estão reportando ainda para calibrar. Tem uma outra que circulou na internet semana passada, a mensagem do Homem-Aranha, uma imagem do Homem-Aranha plantando bananeira. E é ele cavando no chão e botando uma plantinha. Então, assim, óbvio que essas coisas, conforme vão sendo identificadas, isso vai sendo corrigido numa velocidade bastante razoável. Mas tem toda uma questão de, como é que eu faço o seu recurso e libero as pessoas para fazer o que elas podem fazer de melhor, o que elas conseguem fazer de melhor, para que a gente não viva sempre sobre a sombra de IA tá roubando o meu mercado, IA tá roubando o meu trabalho, IA tá roubando... Que é uma discussão meio que... Se for para a gente fazer isso, que seja também enquanto a gente está se mexendo. Porque cruzar os braços, né? Como neste mesmo evento eu ouvi, em um determinado momento, uma proposição de uma pessoa da plateia de que isso deveria ser muito regulamentado para frear a tecnologia, porque o impacto social negativo não seria compatível. Eu acho que não tem mais o que falar sobre isso, sabe? Essa é a realidade e a gente tem que ver cada vez mais dentro do personalizável do nosso negócio como é que eu boto as duas coisas para convergir, para trabalhar a favor, né? Agora tem 2 pontos que eu queria trazer. O primeiro deles é o seguinte, né? Ela ainda é uma tecnologia cara, se tu for analisar a inteligência artificial já conectada com software de gestão, com CRM, com atendimento, com pré-atendimento. Ainda é caro, mas a tendência, assim, ela já atingiu o pico, digamos, de preço. Daqui em diante só ladeira abaixo no sentido de valor, né? Então, provavelmente é uma tecnologia que ao longo de 2025 vai ficar mais barata, portanto, mais acessível também. Agora, o outro ponto que eu queria trazer na verdade, um exemplo mesmo. Agora, a semana retrasada, eu tive no Simp 360 como instrutor na área de marketing, onde tive a oportunidade de falar com muitos donos de imobiliário, um setor que a gente trabalha muito forte na Arcona, né? E aí... Uma das reclamações do pessoal que já usa a inteligência artificial para fazer o pré-atendimento, ou seja, eu gostei de um imóvel, quero alugar ou quero mais informações. A inteligência ela começa a te auxiliar nesse sentido, junto dentro do CRM. E aí ela vai, o que a gente fala assim, ela vai esquentando o lead, ela vai preparando esse lead para ser atendido por um corretor de imóveis, um ser humano. E a gestão da expectativa desse cliente é que é o grande desafio, porque ele acaba se tornando, acaba elevando demais a expectativa pelo atendimento da inteligência artificial, ela bem treinadinha, ela bem gerenciada, cara, ela entrega muito, assim, uma qualidade absurda. Aí quando passa pro corretor, vamos supor, Vinícius ali, chegou pro Vinícius, aí ele manda a mensagem às 8 da manhã, o Vinícius está num outro atendimento, ele vai responder às 8h30. Aí daqui a pouco o cliente se libera às 10. Cara, aí tu já tem uma janela de conversa gigantesca e sem aquela coisa rebuscada da comunicação de uma inteligência artificial. Né? Daqui a pouco o cara tá na correria ali manda até mensagem errada com português, daqui a pouco já manda um áudio, uma forma, não tá num bom dia, já
Meio que assim, ó, só pra fechar. E aí, cara, tu tá lá subindo uma expectativa super alta, né, do atendimento, aí quando entra o corretor, ele cai. Não, isso quer dizer, aí o corretor pergunta coisas que a IA já perguntou e ele não foi ali, olhou no histórico do cliente. Cara, Então, isso dá uma precisa de gestão frustração isso aí, cara. de quem tá ali, porque, cara, só um pouquinho, eu perdi aqui meia hora de conversa antes explicando tudo isso pra tu não ler. Isso acontece às vezes no chatbot, quando eu vou pedir atendimento de assistência técnica pra alguma coisa. Cara, tu vai e faz todo o filtro. E daí o filtro não serve pra nada? Como tu já entende que tu tem que passar pelo filtro, tu aceita o filtro. Agora, cara, se tu não vai usar meu filtro aí, é sacanagem, cara. Tu vai me pedir todas as informações que eu já respondi de novo? Então, é isso que eu acho que a gente tem que aprender a usar a IA pra ser um aliado. Exato. E não um complicador. Cara, é uma ferramenta. E aí a Érica tocou nesse ponto aí, né, de perder emprego por causa da IA ou semelhante. Cara, vai perder emprego quem não aprender a trabalhar com ela de forma estratégica. Esse vai ser substituído por alguém que trabalha com. E a mesma coisa a gente viu também na questão de rede social. Quem trabalha por conta de forma autônoma e tudo mais e não se vende, não trabalha nas redes sociais, ele vai ser substituído por alguém que se vende online e assim por diante. Mas isso é uma... Assim, num horizonte, falando assim, mais do que um ano pra frente aí, né? Eu ia só fazer um comentário, porque eu vi um vídeo, e aí, veracidade, a gente tem que ir atrás, e eu não fui, desculpa, mas vou comentar aqui. Mas que faz sentido, tá? Por que existe a câmera frontal do celular? Eu não sabia dessa informação. Porque para todo mundo, ou a grande maioria, é para tirar selfie. Tá, mas a resolução é tão baixa... E tu tira muito mais selfie do que foto normal. E aí o vídeo que eu vi falava sobre que, na verdade, a câmera frontal, a primeira utilização dela sempre foi captar a reação dos usuários conforme está utilizando o celular. Que é IA pura. Né? E por isso que a gente não sabe por que tanto nosso algoritmo acerta tanto. Não é só o que a gente fala, mas também é como a gente reage. Quanto tempo a gente fica olhando. Se a gente está olhando de verdade ou está olhando para o lado. Então... Isso já está presente dentro da nossa vida há muito mais tempo. Há quanto tempo existe a câmera frontal no celular? Essa informação aí eu... Mas faz sentido, né? Faz sentido. Faz muito sentido, né? Então, muito bem. Só para deixar essa pulguinha atrás da nossa orelha. E eu vou fazer eu vou sair um pouquinho da ordem só para a gente fazer integração, tá? Porque tem um aqui na frente que fala sobre transformação digital acelerada para pequenas e médias empresas. Acho que fala muito sobre isso que a gente está falando agora. Porque, óbvio, né? IA é uma das transformações digitais, mas a gente está falando também que cada vez mais pequenas empresas têm acelerado a sua digitalização. Né? Tem colocado mais automação, vamos lá, marketplace, e-commerce, marketing. E isso está fazendo com que as pequenas empresas comecem a incomodar um pouco mais as grandes. Porque tu tem mais presença digital do local. Que é um movimento que vem crescendo muito, que é o comércio ali da esquina competindo com a Magazine Luiza, com a Amazon, com o Mercado Livre. Então, tu tem essas empresas mais dentro da onde o consumidor quer estar e também melhorando seus processos a ponto de ser competitivo até financeiramente, que antigamente tu não conseguiria ser. Né? Então, essa transformação digital dos pequenos... é algo que em 2025, para mim, consolida. Né? Não tem mais aquela desculpa do pequeno não estar mais presente no digital, não ter mais acesso à informação, software para fazer análise de dados. Né? Quem é que se mexe mais rápido, né? O Titanic ou o barquinho à vela? E para esse tipo de discussão, a gente está falando mais rápido. Com certeza. Então, tu ser pequeno te dá uma série de vantagens. Né? Tu orientar a tua empresa para isso. Ainda ontem eu fui fazer uma compra e me chamou a atenção que a compra que eu fiz, eu nunca tinha reparado nisso, né? Eu não trato com esse tipo de demanda ou situação no dia a dia assim. Mas a pessoa fez a venda do item numa ferragem pela maquininha e tava ali, eu entendi que ela deu baixa no estoque, já fez a venda e emitiu a nota fiscal tudo dentro da mesma maquininha. O RP já é vinculado à própria máquina de venda. É que se a gente for pensar tempos atrás, cara, quanto é que custa tu ter um sistema, um software para tu fazer a gestão? Aí tu tem que ter a máquina, aí tu tinha que ter antes ainda o servidor.
Cara, era uma coisa sem fim, assim, né? E tu nem tinha controle, tu só comprava as coisas, vendia, tirava nota de umas. Era essa a política. Mas hoje tá muito mais fácil, muito mais acessível e intuitivo. E aí que tá, esse movimento eu tenho as ferramentas à disposição, elas não são mais caras, que nem tu falou da IA, que tá começando a ficar mais barato, né? Sim, sim. Já chegou no ápice. A transformação digital deu de ser cara. Não é mais caro. O exemplo que tu usou da máquina de cartão, cara, tu não paga mais nada para ter aquela máquina de cartão. De repente a taxa, em vez de tu pagar 1,19, tu vai pagar 1,29. Tá, quanto tu tá economizando pagando uma licença de software? Sim. Uma mensalidade de um software. Uma alimentação de um software que tu teria que fazer em 2 lugares diferentes. Então, e é isso, tu tá, por exemplo, numa instituição financeira X, e aí a própria instituição financeira te dá o software para tu fazer o gerenciamento do teu estoque, fazer a venda através deles. Só que aí vem a questão de, cara, tu tem que parar e pesquisar. Tu tem que fazer a gestão do teu negócio. Para tu automatizar, para tu digitalizar os seus processos, tu tem que ir atrás. É a velha história de sentar para negociar o plano de internet, o plano do celular. Cara, é 1 hora que eu vou ficar, tá, mas quanto tu economiza no ano? Qual é o teu valor hora? Não compensa? É a mesma coisa para tu digitalizar os teus processos, o teu negócio. Compensa, vai valer a pena. Cara, tu vai ter dado, informação na mão, vai sair do feeling, vai sair do, eu acho que dá isso. O troço que eu fico mais louco quando eu entro nas pequenas empresas é CMV, cara. O custo de mercadoria vendida. Muitas vezes tu tá usando o custo de mercadoria vendida de 5 compras atrás que já mudou muito. Ou que tu nem faz conta. Quando não é aquele, bota 100% em cima e dá-lhe. E acha que tem 100% de lucro. Que não é, porque o CMV é 50%. É louco a gente falar, a gente tá em 2024 aqui, finalzinho, né? Mas, cara, não é incomum a gente pegar esse tipo de situação. Sempre fiz assim, sempre deu certo, sempre botou dinheiro pra dentro. E aí a taxa que espera de lucro no final nunca bate com o resto dos cálculos. Porque é isso, tu arranca com o CMV de 50%, tu quer ter 50% de lucro. Contrate a VG. Não, Chame a VG, não pense sozinho sobre isso. Mas é isso que a gente está falando. Cada vez mais as empresas têm o poder de ter esse tipo de informação, não por uma consultoria, não pelo um Sebrae. Cara, tua máquina de cartão tá começando a te entregar isso. E deve ter uns videozinhos bem explicativos, bem auto-explicativos sobre isso. Então isso é uma tendência bem forte para 2025, esse processo dos pequenos. A gente está falando dos pequenos. Claro, né? claro. E aí ser um pouco mais competitivo com os maiores. Tu que tá de puxador aí, Vinícius. Eu vou trazer, porque a gente citou isso, né? Que é a presença do e-commerce local e os marketplaces, né? Também uma grande tendência vinculada com esse assunto que a gente estava falando para 2025 que a gente tem enxergado. Pelotas, para quem não conhece, eu não tenho essa informação, óbvio, mas vou falar. O que a gente tem de empreendimento gastronômico na cidade é um troço absurdo. Se tu entrar num iFood da vida... E a qualidade, né? Vamos falar de outro ponto. Temos ótimas qualidades, mas... Boas opções. É um troço fantástico. Eu acho que de sushi pro tamanho da nossa cidade, sei lá, tem mais de 10, 12, 15 empreendimentos que vendem sushi na cidade, uma cidade de 300 mil habitantes. O que acontece? Atualmente, a gente é muito dependente de grandes marketplaces, né? Qual é o movimento que está acontecendo como tendência? Essas empresas terem acesso a tecnologias mais baratas e começando a ter o seu próprio e-commerce, o seu próprio marketplace. Então, tá fugindo de uma tarifa, de uma taxa muito alta que esses grandes players do mercado cobram. Vamos trazer o exemplo na prática. Tu não entra dentro do iFood porque é caro e aí tu tem acesso a uma ferramenta que vai te cobrar muito menos e vai se tornar mais justo pro teu negócio. Eu tenho 2 exemplos porque eu não tinha noção do outro, tá? O iFood cobra ali 12%, 15%, porque as taxas de cartão são altas também. Que é bastante coisa. Que por estratégia as empresas acabam aumentando o preço dentro da plataforma, o consumidor final paga mais caro, mas eles também muitas vezes esse aumento de preço, o resultado líquido é menor do que mesmo assim, por causa de impostos e outras coisas. Mas tem um outro marketplace que eu não tinha noção, que é conhecido por todos nós, que é o Mercado Livre. O Mercado Livre tem uma taxa de 18% a 20%. Quando eu comecei a vender coisas no Mercado Livre, quando eu tinha 16 anos, porque eu vendi cones para preparação física, que eu pegava o cone do novelo de lã da minha mãe, que terminava, e vendia aquilo como cone de preparação física. Era R$1 a taxa mínima que eles cobravam. Acho que era 10% ou 5%, mas no mínimo R$1. Hoje tá o dobro. Cara, 20% de uma venda. Pagar é alto pra caramba.
E tem muita transação lá dentro, né? Então, o pequeno, para ser competitivo, às vezes está ganhando no volume tão pouco que o esforço da venda, às vezes, vale a pena tu ficar só no teu local. Menos esforço, mais dinheiro. Né? Então, esse trabalho de tu ter a tua própria ferramenta de venda, aí faz o que tu estava falando, vincula com a tua rede social, né? Trabalha o tráfego pago para levar os teus clientes para o teu digital. Uma série de... Pode falar. Não, eu ia comentar assim, e tem negócios que são locais, né? E aí vendem de forma local e aí eles incentivam a venda através dos seus canais oficiais. Ah, número de telefone. Cara, vamos lá. Pega o telefone no gancho e liga para fazer o pedido. Pede pelo WhatsApp, pede direto pela rede social. E aí, pro negócio local, acaba não pagando todas essas taxas, enfim. É mais saudável. E ao mesmo tempo, tu tem Nuvem Shop, por exemplo. Tem outros players do mercado que tu abre a tua loja virtual e tu paga muito menos ali de venda. Claro, tu não tem aquele volume de visualizações. Mas, cara, tu tem que conectar tudo ali e mandar o tráfego lá pro teu negócio que paga menos taxa. Eu acho que a gente falava de uma coisa muito parecida quando falava de IA, né? No início lá, tem que ter, tem que estar, tem que conhecer. Essa questão das plataformas já esfriou essa fase do tem que estar. Né? Nas plataformas, hoje já dá para fazer uma escolha um pouco mais qualificada, né? Bom, ok, tem que estar no digital. Em qual canal, com qual custo, para qual finalidade, qual parte do teu portfólio vai estar no digital e qual não vai estar no digital. E aí a gente volta nesse exemplo que o Vinícius estava dando, né? Da própria... sei lá, uma coisa super básica, formação do preço de venda que seja, né? Se esse tema de casa não está pronto, não vai ter como responder, né? Coisas mais complexas que vão te levar a entender qual é o teu posicionamento enquanto negócio sobre estar ou não fazer e-commerce, estar ou não estar em marketplace, qual é a plataforma, qual é... E saber como usar, né? Como muita gente pensa e usa, que, cara, às vezes o iFood, o Mercado Livre tem que ser a tua primeira venda para aquela pessoa, mas o relacionamento tem que seguir na outra plataforma. Então, tu vai pagar um custo de aquisição... Airbnb, né? Airbnb é um exemplo clássico disso, né? Cara, e tira uns diazinhos para fazer o teu plano de negócios online. Porque se tu não vende online ainda, vai passar a vender através, seja da plataforma, que for a tua mesmo, faz um plano de negócio disso também. Já me aconteceu, enquanto agência, da gente desenvolver um e-commerce, ficou lindo, maravilhoso, só que aí o empreendedor não viu os custos de frete que ele ia ter. Só que o frete que ele compra, que ele conseguiu, ele tornava ele fora do mercado. Porque ele não estava dentro do Mercado Livre, que tem uma certa facilidade. Quem paga é o cliente, mas a compra, né, do frete ela se dá de forma diferente do que uma plataforma própria. E aí, cara... Exatamente. Aí todo o investimento no e-commerce dele foi meio que por água abaixo, porque não valia a pena. Muito menos a logística reversa. Quer dizer, se precisasse trocar o produto, chegou, foi do sul para São Paulo, precisa vir de São Paulo para cá para trocar. Cara, aí sim, aí ia pagar 2 vezes para trabalhar. Para quem está nos escutando, só as projeções indicam que marketplaces locais devem crescer mais de 30% até 2025. Então esse é o dado que a gente queria trazer aí para o pessoal olhar com carinho para isso, se o teu negócio faz sentido, né? Fazendo gancho então para o próximo, vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor que vocês têm uma casa, tá? Qual é a primeira preocupação quando tem uma casa? Porque, qual é a grande diferença de morar em um apartamento e uma casa? Vamos dizer Segurança. Segurança, perfeito. Então, se tu tem uma casa, a primeira coisa que tu faz é pensar na segurança. O que tu faz para botar segurança na casa? Depende, em condomínio não é... Não, sem ser em condomínio. Passa uma concertina aí, umas grades, uns muros altos. Concertina? Alarme, monitoramento. Umas garrafinhas de vidro quebrado em cima do... Agora muitos já resolveram nos anos 80, 90. É isso, né? Então a gente paga o alarme mensalmente, a gente paga o vigia mensalmente, a gente paga a empresa o rondinha lá da esquina. Tudo isso normalmente a gente paga. Quando a gente tem um carro, geralmente tem seguro, ou a maioria, ou algumas pessoas têm seguro por segurança, então a gente paga mensalmente o seguro também. Vou fazer o gancho então para o nosso próximo tópico, que é cibersegurança como necessidade primária. A gente fala aqui constantemente que cada vez mais os nossos negócios são digitais.
Uhum. Ou A nossa RP, vida, a nossa nossa vida. vida. O celular, né? O meu celular caiu no chão, quebrou a tela, eu fiquei... Por Idem. quê? Porque eu ia votar, eu tenho que ter o e-título. Porque eu não uso carteira mais física. Eu acesso meus bancos pelo celular, eu pago com meu cartão de crédito somente pelo celular, eu não tenho carteira. Então, tudo nosso está dentro do celular. Está dentro, o nosso sistema provavelmente está na nuvem. Grandes partes das planilhas que a gente usa dentro da empresa são na nuvem, para ter facilidade de todo mundo usar ao mesmo tempo. Então, Então a dica pra ti, Vinícius, seja híbrido. Um pouco online e um pouco offline. Não Para- seja tudo online, que aí sim, aí tá para aqui, que ó. tem uma dica sobre isso. Calma que a nossa tendência tem uma sobre essa. beleza. Mas cibersegurança com necessidade primária, porque tem muitas empresas ainda que não querem pagar um antivírus, que não querem pagar um servidor na nuvem, pago, né? Não só o gratuito, não quer pagar nenhuma licença de um De Office. software, é brabo. Aí... E a gente precisa pensar que se os nossos negócios, a nossa vida cada vez está mais digital, a gente tem que virar a chavezinha que pagar as coisas online é tão normal quanto pagar um alarme. Quanto pagar uma empresa de segurança. E vou só te interromper num ponto que falou na questão de seguro. Eu acho que podia ter dois dentro desse tópico aí, que é a cibersegurança e a segurança do seu negócio também. Porque, só para exemplificar, uma cliente nossa que tem uma operação grande assim, e na fábrica ela tinha uns 10, 12 ar-condicionados. E aí tu consegue acessar a fábrica por um muro atrás e tal. Eu sei que foram e conseguiram roubar só os canos de cobre de todos os ares condicionados, enfim, todos os aparelhos de ar condicionado. Cara, tu imagina o prejuízo dessa empresa só em instalação, só na matéria-prima que é cobre. E aí a sorte, ou não, a intencionalidade da gestão de negócio, da proteção do patrimônio, que, cara, ela tinha seguro e o seguro vai cobrir tudo. Só para isso, você falou na questão do carro, mas a gente não costuma ver as pessoas investindo na segurança do seu próprio negócio, na segurança no seguro do seu próprio carro ou de outros elementos, ou até mesmo da carteira digital. Então, olhe para isso também. Trabalhar a prevenção, né? Eu acho que esse Esse é o ponto. Eu lembro, cara, que há praticamente 10, 12 anos atrás, eu trabalhava numa empresa que teve o banco de dados roubado. Que ainda hoje isso é uma prática que acontece. Mas a gente tá falando de 10, 12 anos atrás. O terror dos cases das escolas de negócios. Roubaram o banco de dados, perdeu. E eu lembro que isso, assim, ó, tinha também uma rotina de backup, mas que os caras também conseguiram bugar até a rotina de backup, tá? E que o resgate do banco foi cobrado em 2 bitcoins. Porra. Não, na época o bitcoin era R$2.000, eu acho. Não era tão alto. Sim. Hoje tá o quê? 100 mil, 200 mil? Tem a mínima uma ideia. barbaridade. Mas olha isso. Na época era R$4.000. É que tem que pensar no seguinte, né, cara? Que o acesso às tuas informações, ou no caso, o hackear o teu negócio, é um negócio de alguém. Então, alguém está o tempo inteiro trabalhando, se aperfeiçoando, vendo formas de fazer o negócio dele decolar, né? Mas é em cima de hackear as tuas informações. Então, tu precisa ter esse cuidado. E aí, trazendo um relato, cara, eu já vi urgência, né, de conhecidos, vamos dizer assim, que trabalham nesse setor aí, e o cidadão foi fazer foi instalar um software craqueado, né? Como é que se diz assim? Pirata. Foi baixar um pirata, baixou o piratinha e na instalação roubaram todos os dados deles. Ou seja, roubaram todas as senhas de Facebook, Instagram, Meta Ads, o Google Ads, e aí a empresa teve um belo prejuízo. Aí tu imagina, teu cliente lá, o Vinícius, a VG, né, alguém faz o tráfego para a VG, o pessoal foi lá, tá lá conectado o cartão do Vinícius, fizeram tráfego dentro da conta do Vinícius lá, se o teu limite diário é R$1.000 por dia, imagina isso aí 10 dias tocando, R$10.000, e até isso se resolver, se resolve, ok, beleza, mas, cara, bota aí uns 20, 30 dias, as pessoas daqui a pouco sendo indenizadas aí por outra empresa que fez tráfego dentro das tuas redes ali, usou tua imagem, enfim. Então quando a gente fala assim, eu estou trazendo esse exemplo para entender o tamanho do problema que pode se ter ali na frente, né? E não é tão longe da gente. Só para não deixar passar, preço do Bitcoin hoje, 28 de outubro, R$392.784. É um dinheirinho, jate. Tava bem desatualizado, hein? Falando de 100 a 200.
Tá 300, quase 400 mil. Cada dia é um flash. Vocês já viram alguém ter esse tipo de problema com cibersegurança? Sim, acabei de falar essa questão que foi roubado a base de dados, né, o servidor. E outra coisa que eu já vi acontecer, que é legal a gente citar como exemplo, eu vou comprar esse software online aqui que eu vi, que é baratinho e tal. Só sempre cuidem a questão de... A gente sabe que cada vez mais tem startups iniciando negócio. Uhum. E que às vezes não se tem uma política tão clara de acesso aos dados depois que tu quer deixar de usar esse sistema, ou muitas vezes essa empresa pode deixar de existir da noite para o dia, né? Então fica também esses casos de cuide de que grupo faz parte esse software ou esse meio digital que tu está utilizando, porque é isso. Teus dados podem sumir da noite para o dia e eles podem estar utilizando seus dados da forma como eles querem também. Trazer um relato, pessoal. Lá em 2014, 15, vocês lembram que o site da rádio que a gente fazia o Café Empreendedor foi hackeado. Foi hackeado, ficou uma mistura de negócio de, sei lá, de pornografia com política, era uma loucuragem. Tu entrava no site, assim, era perturbador, assim, o que fizeram no site. O jovem Leandro não sabia nem por onde começar. Eu comecei com o nosso programador, que foi isso. A gente teve um serviço de aluno, assim, de gente que estava começando, assim, e aí a questão da segurança era bem limitada. Mas a gente conseguiu resolver, mas demorou o quê? Uns 7, 10 dias ali para resolver. Então, vamos lá, né? Vamos olhar para isso aí com carinho, com calma. Sei que às vezes é complicado. Tu é limitado pelo teu próprio custo, né? As coisas não são tão baratas assim. Mas é isso que a gente tá falando. Tu tem que colocar no teu orçamento isso. É o que eu ia dizer. Tu tem perspectiva, né? Quando tu vai definir, tudo bem, pode não ser no volume que precisa, mas ser uma despesa prevista e em algum grau também priorizada. Vamos para o sexto tópico. Então fomos para a metade final, né? Metade final da nossa lista. Vamos fazer de novo sempre o gancho, né? Expansão do trabalho híbrido e remoto. Estamos falando então tanto digital, né? Tanto de novas tendências. A gente sabe que com a pandemia lá atrás, isso acabou ocorrendo, né? De quase que todo mundo indo para o digital, 100% para o digital. E agora existe uma grande briga sobre qual é o melhor modelo e qual é o modelo que as empresas vão começar a seguir ou vão se manter. Se eu não me engano, foi a Amazon, né, que fez todo um movimento agora de quase que botar o dedo na cara das pessoas, que se não quer voltar, tu vai sair, não interessa. Não gostou, procure outro. É o presencial que vai acontecer. Nós estamos aqui num hub, né, de empresas, que é o Una Makers aqui, que é várias salas, vários espaços de empresas, principalmente tecnologia. E a gente enxerga aqui que tem salas com 20, 30, 40 cadeiras que não tem ninguém. Ainda ontem falava sobre isso na roda de amigos, assim, né? É impressionante, só vem a moça da faxina ou do café ou algo do tipo. Só vê ela transitando ali, você não vê. Hoje, por sinal, eu vi 2 pessoas na frente trabalhando. Ok, beleza, mas... Num espaço para 50 pessoas. Aqui a gente está num lugar que tem muita vocação da tecnologia. Mas como de forma geral, pós-pandemia, vários setores da economia consideraram, né, a possibilidade de manter trabalho remoto, híbrido, enfim. Possivelmente agora a gente já está chegando em ciclos de avaliação onde as pessoas podem saber o que funciona e o que não funciona. Né? Porque às vezes não dá só um modelo ou só outro, né? Ou às vezes nem o híbrido daqui a pouco funcionou também. E cara, não dá para acreditar também em receita de bolo, né? O que dá certo para uma empresa funciona porque ela tem uma determinada cultura, talvez não sirva para tua como uma... E aí tem muita gente dizendo assim, não, agora a moda é essa, não, agora a tendência é essa. Cara, a tendência pro teu negócio é aquilo que funciona para ti, para tua empresa. E infelizmente a gente tem que olhar também as questões trabalhistas, né? Também. Não é só a nossa vontade por si só. Se a gente falar a questão do híbrido mesmo, eu tenho uma questão muito do híbrido porque a maioria dos... olhando minha vertical financeira, os acessos a bancos e etc. são em determinados computadores ou celulares, que hoje a equipe compartilha. Sim. Muitas vezes, né? O celular vai para um lado, vai para o outro, todo mundo usa, porque não vou ter lá... a gente mal consegue que o cliente faça um acesso para nós, imagina fazer 3, 4 acessos para ter 3, 4 celulares. Cara, como é que tu faz isso no home office, né? No híbrido? Então, hoje o maior desafio é esse tipo de situação, que é isso que o Leandro falou. Tu entender o teu negócio, como tu consegue fazer. O híbrido, que é o que a gente está falando muito aqui, é a maior tendência de acontecer para frente, de tu conseguir flexibilizar isso, seja às vezes por semana, seja às vezes por dia, né? Então, na semana, 1, 2 dias híbrido, 3 presenciais, ou
uma semana totalmente em casa e depois 3 semanas presencial. Mas também o outro lado da moeda que é muito legal e importante falar é a questão do desgaste dos colaboradores no trânsito, né? Que nas grandes capitais é muito maior. Tá louco. Aqui em Pelotas já começa a ser, né? Hoje tu já leva 15, 20, 30 minutos muitas vezes dependendo do horário de pico, que para muitos lugares isso não é nada, mas para nós que levava 5, 10 minutos antes já é bastante. A própria questão de tu ter mais qualidade de vida, de tu ter... Resolve várias coisas, respeita os tempos de produtividade de cada um, se não precisa ser trabalho síncrono, se não tem horário. Bom, daqui a pouco aquelas pessoas que sofrem com o acordar de manhã e produzem super bem lá por 10, 11 horas da noite. Tem uma lista infinita aí de vantagens, assim como a gente também poderia achar o contraponto dessas vantagens se quisesse se dedicar para isso. Mas, como eu dizia, né, acho que agora já tem já tem ciclo suficiente para fazer escolhas mais inteligentes, né? Funciona para o meu negócio, funciona para a minha equipe, funciona para onde eu quero que a empresa vá. Acho que é legal, eu vi uma palestra na Semana Acadêmica ali da Católica, dos cursos de gestão, que a advogada falava muito sobre essa questão legal, né, do híbrido e do remoto, porque quando tu foi para o remoto, se estabeleceu algumas leis rápidas ali para solucionar o problema. Mas que começa a gerar novas discussões, porque, por exemplo, vale refeição para quem trabalha em casa não é obrigatório, porque tu não saiu de casa. Tu não precisa te deslocar. E aí vem a questão também do auxílio para internet, para mobília, notebook, que as grandes empresas enviam notebook para o novo colaborador, mas e o pequeno? O cara vai trabalhar do computador dele, né? Como é que fica esse acesso? E aí, para mim, a questão maior é o híbrido. Como é que tu faz o híbrido? Tu vai fazer pagamento parcial disso, tu vai ficar contabilizando, aí tu vai gerar um novo processo interno de contabilizar quantos dias o cara ficou fora, quantos dias o cara ficou em casa. Então toda essa questão acho que tem que se fazer valer. Vale a pena tu testar isso no teu negócio? A produtividade aumenta. A gente está falando sempre aqui, pessoal, que tem que ter benefício, tudo isso para o empreendedor, né? Para o empresário. Não é fazer apenas para ser legal e bonito. Tem que pensar, a tua equipe vai trabalhar com maior felicidade, com mais satisfação, vai produzir mais? É isso que a gente está falando. A gente não está falando sobre fazer um marketing bonito para postar na rede social e ter mais engajamento. Acho que esse é o fator importante para quem está nos escutando. Pensa, isso vale a pena na linha final? Ah, vale a pena, então testa. Maravilha. Acho que já dá para puxar o gancho para o que seria o item 3 original. Fazendo a ordem aqui. Exatamente. Eu deixei nessa ordem aqui, não sei se a Erika olhou aqui, mas... Não, sem óculos eu não enxergo daqui. Tá não, que para mim tem duas coisas que estão correlacionadas, eu vou trazer primeiro uma, depois o outro, mas que é saúde mental nas equipes, mas eu deixei amarrado também a ameaça imediata das condições climáticas, que os dois casam com essa questão do trabalho híbrido. Eu tinha puxado mais um ainda, né? Educação corporativa e requalificação, né? Também vai se amarrar. Eu deixei na sequência. Mas vamos lá. Tu que tá de DJ aí da mesa. Não, acho que vamos falar sobre saúde mental, né? Porque acho que é um dos principais fatores de falar do trabalho híbrido ou o home office. Uma das métricas, né, que se olha quando a gente pensa sobre o trabalho que funciona e o trabalho que não funciona, né? Tem virado modinha agora, mas é uma discussão que atravessa lá em 2001, eu já tinha aula de administração contemporânea. Era esse título mesmo. A primeira era TGA e a segunda era administração contemporânea. Um beijo pra Solani Hemp, minha professora. Quem me deu administração contemporânea foi o Maurel Oliveira, já esteve nesta mesa aqui também, em 2001. Mas enfim, né, esse resgate histórico à parte, né? Essa discussão sobre o potencial do trabalho e dos ambientes de trabalho, de promover ou derrubar a saúde das pessoas, ela é super antiga, mas ela é sempre relevante, ela é sempre atual. E cada vez mais a gente chama o holofote para isso, né? Teu trabalho promove adoecimento, promove bem-estar. A gente sabe que tem atividades de trabalho que naturalmente... Por exemplo, clássico, telemarketing. Tu não vai ficar 8 horas por dia em contato com o telefone, levando informações que as pessoas não querem ouvir. E ainda assim, prescindir que tu... partir do pressuposto que tu vai estar né, sendo saudável em algum grau todo o tempo com aquilo ali, né? Então, a gente tem várias discussões em torno disso, mas sempre é importante não deixar passar
o fato de que o trabalho pode ser um componente adoecedor, pode ser um componente de promoção de saúde e bem-estar, que está dentro da tarefa, né? Há 20 anos atrás a gente diria da tarefa de gestão de pessoas, né? Hoje em dia a gente já sabe que o tema transborda e dá para dizer tranquilamente, né? Quando se senta para pensar, avaliar, discutir, planejar uma empresa, levar em consideração esse componente com as pessoas que vão estar lá dentro. Eu e a Letícia fizemos um painel na semana passada sobre... Abordamos cultura, carreira, mas principalmente questão geracional. E eu acho que é bem legal falar sobre isso, porque tem muito gestor antigo ainda, ou com a cabeça fechada, que pensa muito, esse mimimi, né, de saúde mental, de doenças mentais que vem acontecendo cada vez mais. Na verdade é que nunca tanto se diagnosticou. Né? Nunca se teve tanto suporte. A gente está falando de acesso, né? A gente não está falando de... E aí, quando a gente enxerga isso, a gente tem que olhar para as gerações e entender quem é que está no mercado de trabalho hoje e como se relacionou com saúde mental e também quem está chegando. Né? Para quem está chegando no mercado de trabalho agora, saúde mental é quase que obrigatoriedade. Né? O acesso à terapia, o acesso a saber muitas vezes que tu tem limitações é muito importante. Só que as pessoas que estão acima, os gestores, não enxergarem isso como uma coisa séria e também como tirar mais proveito disso. Porque a gente está falando de pessoas que têm doenças mentais, mas que elas são aptas para o trabalho. Elas estão na sociedade, elas trabalham. Só que muitas vezes trabalham em posições ou ambientes que é totalmente desfavorável. Que em vez de tirar proveito dela, gera mais doença. Que ativam mais os componentes, os sintomas, as condições daquela enfim, síndrome, transtorno, seja lá o que for, né? A natureza do diagnóstico. Então é muito importante para quem está em posição de tomada de decisão enxergar isso e ver, opa, isso é um fator totalmente correlacionado com o resultado. Até tem aqui, vamos usar os nossos dados não citados pelo ChatGPT aqui da onde saiu a fonte, mas pesquisa recente mostra que 78% dos colaboradores que têm apoio emocional demonstram maior resiliência e produtividade. Empresas que adotam prática de apoio psicológico reduzem até 25% as taxas de absenteísmo e aumentam a retenção de talentos. Você, empresário, você não quer exatamente essas palavras que a gente usou agora? Produtividade, redução de absenteísmo, aumento de retenção de talentos. Então a gente tem que olhar. Tem que olhar para isso porque tu não vai contratar só baby boomers o resto da tua vida. Não, e vamos lá, né? Essa turma que está chegando, acessando o mercado de trabalho agora, a gente lá pela gente tem muitos jovens. Aí, jovens, para mim, neste recorte aqui, eu estou falando de pessoas com menos de 30 anos. São jovens, né? Tem desafios diferentes. Não somos mais jovens, é isso? Não, já Olha, já segundo aquelas coisas de agremiação partidária, para tu ser da juventude do partido A ou B, é 35. Pô, eu já acho que é assim, ó. Ah, não, tá de sacanagem. É uma 35, forçação, cara. Né? 35. É que eu acho que eles estão fazendo correlação de quando sai de casa. Não sei. Só Ser jovem, não sair de casa, 35 dá pra ficar em casa. Aí. Não, tá louco. Pega o 35 lá e a galera do 16, 17 vai ser o vovô garoto, né? Eles vão estar todos coabitando ali. Bueno, mas enfim, vamos voltar para nossa... O ponto aqui, né, que para nós, além de ser um ambiente de promoção de saúde mental, a gente ainda produz criatividade. Então, é entender qual o mercado que tu tá para também relacionar a importância que isso tem. E a gente se relaciona, por exemplo, com muita imobiliária, né, no nosso dia a dia. Cara, no imobiliário tu tá o tempo inteiro atendendo gente. Claro, qualquer negócio, mas é uma execução de serviço assim amplamente difundida. Tem imobiliárias pra caramba no Brasil inteiro. Mas ali, cara, tu tem às vezes uma falta de cuidado de tratar com o cliente quando ele está tendo um problema, quando ele está recebendo um imóvel, quando ele está vendendo, que até mesmo um apoio mais psicológico por parte do corretor, ele é fundamental para tu ter uma jornada de venda, de compra ali mais assertiva. A gente está falando muito na perspectiva do colaborador, mas o cliente precisa também muitas vezes ter esse apoio. E o apoio que eu estou falando aqui é, às vezes, só ter uma escuta ativa. Uhum. Só tu ter a oportunidade de ouvir e perguntar. Cara, já é assim, um divisor de águas. Tu ouvir a pessoa, receber a reclamação e conseguir administrar ela. E aí a gente está falando assim, para esse tipo de profissional, precisa ter um apoio também. Precisa saber lidar com isso, né? Então, contrate a VG, que tem escutativa, diagnóstico. Falar é terapêutico, né? Pode não resolver, pode ser, mas só em tu elaborar aquilo, botar para fora e por aí vai. Então... Vamos pro próximo. Pessoal, vamos lá que a gente tem ainda 3 tópicos, tá? A gente vai ter que ser um pouquinho mais rápido nesses tópicos. Então,
fazendo o gancho que eu já tinha falado sobre a ameaça imediata das condições climáticas, que isso casava bem também com o trabalho híbrido e remoto, né? Então aqui fala sobre essa questão das mudanças climáticas, né? Sobre a gente tem estações nem tão bem definidas, temos cada vez... O Brasil como um todo muito suscetível a toda essa crise do clima. Crise do clima, né? Então a gente tem cada vez frio mais frio, cada vez calor mais calor, né? A gente está aqui 28 de outubro, a gente nem sabe que estação é mais, porque ontem estava 12 graus, hoje está 30 e dentro assim a gente vai... Dentro dos marcos das estações, a gente tem um ciclo todo, né? De forma geral, se a gente observar os históricos de... Não, e para além de catástrofe, né? A gente teve aqui no Rio Grande do Sul, né? Amplamente divulgado por toda a mídia, o Brasil inteiro sabe da questão das enchentes. A gente teve enchente também na Bahia, a gente teve enchente forte também no Espírito Santo. Queimada, seca. Isso tudo impacta negócio, fecha aeroporto, tem uma série de situações. São Paulo agora há pouco experimentou uma tempestade brutal, ficou não sei quantos dias sem luz, sem casa destelhada, enfim. E isso falando... cada vez mais comum esse tipo de coisa. E falando da nossa economia aqui, que o agronegócio é muito forte, né? Eu, pelo menos, 40%, 50% do meu faturamento vem de empresas diretamente do agronegócio. A agricultura cada vez está difícil demais tu conseguir... Porque o fator clima, ele é quase que o rei do teu negócio, né? Não é nem o cliente final que importa. Importa é primeiro o clima. E aí, quando tu tá num mundo que tu tem menos previsibilidade climática, como isso afeta os negócios? Quantos empregos diretos e indiretos estão correlacionados a fatores climáticos? Então, não só isso. Vamos lá, vamos pensar em outras coisas. Eventos, né? Pô, pega casamento, que é uma coisa que eu tenho agora, daqui a 15 dias, um casamento pra ir. É num lugar aberto. Cara, tu não consegue confiar mais na previsão do clima de um dia pro outro. Não sei se vocês olham essa temporada atual do Shark Tank, tivemos pelotenses na última edição da quinta-feira. Não ouvi, não. É uma empresa que começou aqui em Pelotas, hoje tem uma sede em São Paulo e tudo, e elas contaram que uma semana antes da enchente, elas tiraram uma parte do estoque que estava no centro de distribuição dos Correios em Porto Alegre. E aí ela disse, bom, se fosse uma semana depois, tinha terminado com o nosso estoque e aí não teria mais o que fazer, assim, naquele contexto ali, né, daquele movimento ali. E aí as 3 letrinhas que a gente já falou muito aqui nesse podcast que chama ESG, né, Questão Ambiental, Social e Governança, ela é a palavra que mais grita para a tendência de 2025 sobre essa questão climática e a importância de a gente olhar para isso e se preparar para isso também. No mundo dos negócios, com certeza. E aí Penúltimo... não só, ali tem opções de compra de energia verde, tem opções de aluguel, por exemplo, em espaços que foram criados para preservação da temperatura ambiente, para absorção do sol, como iluminação, enfim... Tem muita oportunidade, daqui a pouco você pode até começar o teu negócio ou levar ele para ter uma gestão, cara, do que tu pode dentro do ambiental, que tu consegue ali, né? Eu já ia dizer, cada vez fica mais evidente que toda a discussão sobre gestão ambiental, que eu também tinha lá em 2002 na faculdade, não é só um papo de ecochatos, né? Como muitas pessoas tendem a, muitas vezes, desqualificar a discussão e dizer, não vou botar isso aqui no centro da mesa, porque isso é um pessoal lá que tá com os cartazes, com umas folhinhas, com umas coisas assim e tal, e isso não tá acontecendo aqui. Sabe que é muito louco, não sei se vocês reparam nisso, mas a energia solar, que para muitos seria uma coisa totalmente legal, ambiental, né, energia limpa, etc, etc, na verdade aqui a gente gera créditos para nossa conta de luz e a minha experiência, pelo menos de todos os negócios que eu conheço que colocou energia solar, acabou aumentando o consumo. Porque ela é barata, ela tá de graça, então tu liga o ar-condicionado 24 horas. E aí são práticas totalmente contrárias ao que a gente está falando aqui. Porque a gente vai para uma questão econômica, não ambiental. Exatamente, exatamente. Baita recorte depois. Agora vamos para o penúltimo, né, que é educação corporativa e requalificação. Né? Então, uma tendência aí para 2025 e aí faço o gancho sobre... vou dizer assim, uma tendência para 2025? Não, uma tendência para o resto da vida. Ad eterno. Assim, os próximos 100 anos. Continua. Mas não vai deixar de ser Eu ia trazer o recorte para até o nosso exemplo aqui, né? Porque o podcast ele apareceu como uma forma, né, de comunicação, uma forma de divulgação, enfim, mas que tem cada vez mais amadurecido nesse formato corporativo, de utilizar ele como uma base de educação corporativa. Sim, né? E isso é uma tendência que vem acontecendo bastante. E na verdade, essa é a essência lá de 2015, né? De ensinar empreendedor, de ensinar a turma da nossa região, que ouvia nos 80 municípios e
levar insights para que o pessoal pudesse experimentar e melhorar uma a coisa é seleção. fato, né, gente? Quando a gente está falando de educação, a barreira da transmissão do conhecimento já caiu. Tá? Que era muitas vezes o espaço privilegiado lá da escola, do curso, do treinamento, da faculdade. Não é? Terminou. Hoje em dia, o acesso ao conhecimento todo mundo tem. E isso traz outros desafios para a gente falar de educação corporativa. A pessoa, muito pelo contrário, tem mais acesso até que ela já nem se organiza ali, nem se ordena de por onde começar. Excesso de informação gera pobreza de atenção. E acesso à informação da onde pobre, tu vai né? pegar? Acesso à informação pobre. Às vezes tu pode estar buscando a tua qualificação num lugar que não qualifica. E por isso que a questão da educação corporativa ou a requalificação fala muito sobre tu trazer para dentro da tua empresa a necessidade e a responsabilidade de qualificar os teus colaboradores. E não ter aquele programa anual de treinamento, aquele PDIzinho lá que tipo, busca um curso de Excel. Aonde? Quando não interessa, traz o certificado. Opa! É uma coisa importante? Vamos trazer para dentro da casa. Tem dois clientes, né? Tocou num ponto que eu acho interessante. A gente fala, claro, mais voltado para donos, gestores. E aí, por si só, a função já obriga a galera a se qualificar permanentemente, né? Mas quando a gente vai olhar o extrato da equipe, aí o brinquedo é diferente. Cara, eu acompanho várias empresas aqui na região e assim, mesmo com todo o desenvolvimento de treinamento com carinho e tudo mais, toda semana ali, cara, é um desafio de conseguir, de fato, fazer com que o pessoal incorpore a necessidade, incorpore o desejo de ser capacitado, de se capacitar, né? Esse movimento ele vai até um ponto, mas essa parte interna do profissional querer absorver e a partir dali fazer a mudança de comportamento ou na gestão, cara, é outra conversa. Esse é o detalhe que eu ia trazer. A gente fala muito aqui sobre várias tendências para 2025. Quantas vão mudar o mercado de trabalho? Várias. Então a gente está falando que a gente também tem que se requalificar na questão de quais são as habilidades necessárias para a profissão que eu já estou. Um dado do Fórum Econômico Mundial. Aqui ele fala que 44% das habilidades profissionais vão ter que ser atualizadas nos próximos 5 anos. Ou seja, como tu fazia e a habilidade que tu tinha, não tem mais poder. Ou o corretor vende da mesma forma do que 5 anos atrás? Não. O corretor que já pega um cliente triado por uma inteligência artificial, já sabendo... Muda, né? E aí voltamos ao início da conversa, né? Novas tecnologias, novas formas de trabalhar... Daqui a pouco assim, cada um vai ter falou nisso nesse atendimento, cara, daqui a pouco cada um vai ter o seu robozinho alimentado por si, configuradinho, sim. E tu vai falando com 3, 4, 5 ao mesmo tempo, uma mistura de humano e híbrido. Muita gente já ali, tá né? rodando nesse formato aí, e que bom, né? Bueno, para finalizar, DJ... Vamos finalizar com uma coisa mais burocrática, né? Que é a regulação e o compliance, né? Dentro das empresas... falando para os pequenos e médios, é tu ter lá a garantia que os processos estão sendo feitos da forma correta e principalmente segurança no acesso à informação. Vamos lá, a gente está falando muito de LGPD, né? Lei Geral de Proteção dos Dados. A gente está falando que os nossos dados estão ficando à mercê de todo mundo dentro das nuvens, dentro Mas também a gente está falando sobre proteção aos dados dos nossos clientes ou fornecedores parceiros frente também à nossa equipe. A gente não está falando que a gente tem um trabalho mais híbrido, mais remoto. Não está cada vez mais normal a gente contratar gente de outros lugares? Que antigamente a gente tinha ali dentro da sala do servidor uma chavezinha, né? Que a gente tinha a pastinha do cliente fechada a chave. Cara, eu preciso dar um exemplo disso aqui. Saiu semana passada no Imob Report, que é do setor imobiliário, né? Ex-gerente indiciada por invasão de CRM de imobiliária. Então tu imagina, tu era responsável por uma carteira, seja de locação, de venda, enfim, e aí tu saiu dessa imobiliária, tu pega todos os dados das pessoas que vendem, compram e leva para a próxima que tu vai trabalhar. E aí? Cara, eu só tô trazendo um exemplo de tudo que tu tava falando ali, né? Desenhando. E, claro, a responsabilização dela foi, mas é uma coisa que quem tem negócio, quem empreende, precisa... tá ligado, precisa estar pensando nisso também. Cara, a gente está em 2025 praticamente, porque a gente está falando das tendências dos próximos 50 dias. Eu tenho cliente com carteira aí de 400, 500 aluguéis, vamos dizer assim, com uma base de clientes muito maior, que ainda utiliza os seus vendedores celular pessoal para fazer atendimento. Alô,
Ministério O cara do sai da Trabalho. imobiliária, ou da empresa, enfim, e leva todos os clientes com ele. Só que quem pagou pelo tráfego para trazer o cliente, quem fez o branding para que o cliente viesse até a empresa, E aí, só parar... tudo mais, a questão de envio de documentação, que às vezes manda a carteira de identidade ali. Olha, Nossa senhora. O cara Sabe? pode fazer um empréstimo no nome da Não, criatura. é um oceano de vulnerabilidades ali, né? só que a gente tá falando, cara, não é o cara do boteco e não é 2000. A gente tá em 2025. Uhum. Empresas que às vezes têm tecnologias avançadíssimas em outras Perfeito. coisas e pecam em detalhes que fazem muita diferença. Cara, Muita só, diferença. só pra te dar um outro exemplo nessa mesma linha que tu tá trazendo, loja de carro, o cara vendeu, beleza, e aí a pessoa queria pagar um boleto pra frente. É aquela política, tu paga o desse mês e aí tu paga o da última parcela, tu vai ter desconto. Aí ele pediu. E aí o cara fez um boleto, sei lá da onde, boleto próprio, emitiu, mandou o cara, pagou, e aí um belo dia o cliente foi lá e disse, não, eu queria pegar os recibos aqui, a sorte que o vendedor não tava e foi atendido pelo gerente. Mas como que recibo? Não, mas tipo assim, essa prática de ir atrás do boleto, a gente não faz isso. Daí começou a entender. A empresa teve que devolver o valor pro cliente. E aí demitiu o funcionário, enfim, deu todo um processo e tal, mas Tudo uma é coisinha, isso que tu né? tá dizendo, né, cara? Tá, aí tu tem uma infinidade de erros. Se ele tivesse com o celular da empresa, talvez ele fizesse igual, ia... Mas né? teria como rastrear, outras pessoas teriam acesso a essa conversa. Isso é a compliance, isso é tu ter os mecanismos de auditar o que está acontecendo, principalmente a questão de processos. Só que se tu facilita isso tendo meios corporativos para tu acessar, como é que tu acessa o celular pessoal do cara? Agora, vou dar um exemplo para vocês. Eu tô falando com alguém aqui que tá prestando serviço no meu apartamento, né? Uma parte de instalação de banheiro ali. Já me passou o Pix. O Pix é o celular de alguém. E eu tenho que pagar X pro celular de alguém. E eu já tô achando muito estranha essa conversa. Mas, cara, e aí? O celular da pessoa não é o celular não é o número da empresa? E o que é o número da empresa? É botar uma foto no perfil? Vamos no início. Tu fez contrato? Não fiz contrato. Já liguei de manhã, já mandei a execução do serviço. Olha, sem nada, né? Essa é a questão. O correto é o quê? Com o contrato em mão, tu pagar somente para qualquer meio da PJ ou PF que tu fez o contrato. Indicado no contrato, né? Inclusive, Então, da cláusula de pagamento. mas vamos lá, cara. Eu fazia o financeiro de um restaurante, tá? Que eu fui no restaurante comprar e eu fui pagar e a pessoa do caixa deu o Pix, que é o e-mail dela. Aconteceu comigo. Não foi história. Cliente teu De um cliente teu. Tá louco, cara. Então, A pessoa não te conhecia, né? Nunca tinha te visto ali. Óbvio que não. É só online, né? É E aquele só negócio, com você tenteado é livre, né? Ah, não. Depois deu 35. Desculpa. Cara, Por isso, eu falou processos bem estabelecidos, né? Tudo isso te E protege, a cara. auditoria, o compliance, acontecendo esse acompanhamento para o que está acontecendo. Com isso a gente fecha, amarramos nossa mãe de Ná. Passamos um Várias pouquinho, tendências mas é aí que era pra muita informação. Pra ficar prestando mãe de Ná atenção, mandou. olhando com calma e Vamos planejar aos- o 2025, né? Muito bem, vamos aos quadros. Vamos achar o primeiro deles, então. Vamos direto aí com o Gotas de Inspiração. Você não pode ser bom em tudo. E mesmo que fosse, não teria tempo para fazer tudo. Então precisa trabalhar bem com os outros. Muito que bem. Vamos de novo aí, ó. Entrou Foi, né? a voadeira da trilha. Esse até eu assinaria. Né? Que frase maravilhosa. Mas óbvio que estamos falando aqui da curadoria de Martins Érica para a frase de você não pode ser bom em tudo e mesmo que fosse, não teria tempo para fazer tudo. Então precisa trabalhar bem com outras pessoas, outras Com os IAs, outros. outras informações. Os outros Muito que recursos, bem. elementos e atores e atrizes e agentes de cenário. Como o pessoal que nos escuta ou quem está nos escutando pela primeira vez, faz pouco tempo, né, que a gente tem esses quadros, então essa curadoria vem da onde, Martins Quem Érica? ouviu? Quanto tempo? Quem ouviu o episódio passado sabe. São uns 10 anos aí, né? Vamos lá, gente. A nossa dica de leitura de hoje é uma derivação de um livro que já esteve aqui. É um livro que tem
o outro que já esteve aqui teve um significado pessoal muito grande para mim, que é um livro chamado Princípios. Ele foi escrito por este empresário chamado Ray Dalio. E ele tem uma trajetória lá de grandes êxitos, e ele atribui que ter princípios foi um dos pilares dessa trajetória que ele conseguiu construir, porque facilitava, no mínimo, a tomada de decisão, né? Ele voltava, olhava para os seus princípios, conseguia consistência, né? E uma série de outras coisas. E no primeiro livro ele fala sobre isso. E a derivação do Princípios, seu guia diário, é um livrinho de escrever, né? Que ele tem a seguinte proposta: crie seus princípios para ter o trabalho e a vida que você deseja. Então ele já começa lá, já logo de cara, dizendo o seguinte: princípios são formas de lidar com a realidade para conquistar objetivos, sejam eles quais forem, e que podem ser aplicados várias vezes em situações semelhantes. Aí ele diz que neste livrinho, se tu construir e escrever os teus princípios, se tu anotares os teus princípios, 1, você pensará neles com mais profundidade, e 2, seu raciocínio será mais baseado em princípios. Para arrematar, você vai se comunicar mais com eficácia. Então, as pessoas liam aquele primeiro livro e ficavam assim: ah, tá, mas como é que tu conseguiu fazer isso, descobrir quais eram os seus princípios? Porque ele categoriza, assim, um livro muito legal. E aí, então, ele cria esse guia aqui para ele nos conduzir no passo a passo sobre como a gente ter mais clareza sobre quais são os nossos princípios e agir mais conscientemente baseado neles. Ele tá branquinho ainda porque eu não comecei a usar. Eu já olhei, já entendi a proposta, mas não comecei a usar. Depois ele não voltava aqui para a mesa quando eu começar a rabiscar. Mas enfim, né? É uma atividade guiada para que a pessoa consiga estabelecer os seus, entender, definir, trazer, né, para uma formalização quais são os seus princípios e a partir disso ter uma vida com mais êxito. Muito bem, baita dica de livro. Até temos aí quantas... Tem um mega gotas na contracapa. Quantas páginas aí? Tirinho curto ou não? Em torno de 250 páginas aqui. Depois tem uma... Tem quantos feriados em novembro aí? Né? Ele tem várias páginas em branco ali pra gente escrever, então... E a letra é bem pequenininha, uma coluna. Isso aqui deve dar umas 100 e poucas páginas. Não dá as muito mais que isso, orientações para fazer as atividades relativas ao estabelecimento dos princípios não são muito grandes, não. E um abraço para Gabriela Farai Ferreira Lopes. Saímos, né, da Angélica tirou férias, barra não está na intrínseca. Da Angélica Lacqua, com uma nova bibliotecária responsável aí pela ficha catalográfica, uma homenagem à minha mãe, que é bibliotecária. Very, very good. Muito que bem, então, gurizada. Vamos fechando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para a VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café também é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcast, então aproveita para seguir a turma aí no @fabrica.podcast. Nós fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais café. Valeu!